Irmãos, então eu darei continuidade ao nosso estudo bíblico. E hoje nós trataremos sobre o livre-arbítrio, a segunda parte, e a parte final. Depois nós mudaremos para outro tema. E é muito importante nós entendermos sobre o livre-arbítrio, porque nosso entendimento cristão vai depender muito da forma em que como nós vemos essa liberdade que há em nós. E esse estudo vai esclarecer muito a respeito disso, para que todos nós possamos entender que a nossa dependência está totalmente na pessoa e obra de Cristo. Então vamos entender o que significa o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa ter a capacidade de escolher de acordo com a própria vontade, sem qualquer condicionamento ou interferência. Como crença, o livre-arbítrio defende que as pessoas têm o poder de decidir as suas ações e pensamentos, e que a salvação da alma humana está dependente de suas ações praticadas em vida. Então, o livre-arbítrio, quando nós falamos sobre livre-arbítrio, o que significa ter o livre-arbítrio? Significa que há uma capacidade de escolher pela vontade própria, sem qualquer condicionamento, condição ou interferência. É um poder de decidir ações e pensamentos, inclusive a própria salvação. Então, nós vamos aprofundar hoje a respeito disso, sobre esse assunto, mas a partir daqui nós já começamos a ter um entendimento do que seria. Seria o homem ser totalmente livre para seguir o seu próprio caminho, ao ponto de poder escolher a sua própria salvação. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim: visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem? Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, na queda de Adão, todos morrem em Adão. Isso significa que o homem, ele já nasce contaminado pelo pecado. E este conceito nós chamamos de pecado original. Todos já nascem com ele. Consequentemente, esse primeiro pecado é a origem de todos os outros pecados cometidos pelos homens. Então, a Bíblia, ela nos ensina o quê? Que todos os homens morrem em Adão, mostrando que por meio da desobediência de Adão, todos os homens se tornam pecadores, porque Adão é o representante federal da humanidade. Então, quando Adão desobedece, nós que somos filhos de Adão, descendentes de Adão, nós recebemos sobre nós a herança de Adão. E a herança de Adão não é vida, pelo contrário, a herança de Adão é morte. É por isso que todos morrem, é por isso que todos um dia serão sepultados. O sepultamento, a morte, ela mostra o que para nós? Que todos são pecadores. Porque o que gera a morte física? O pecado. Então, a partir daí, todos nós começamos a entender que nós todos morremos porque somos pecadores. Então, todos já nascem o quê? Contaminados pelo pecado. Você pode ver até um bebê. Um bebê, ele morre. Por que um bebê tem a capacidade de morrer? Porque todos nascem contaminados pelo pecado. Que pecado? O pecado de Adão, que é o que nós chamamos na teologia de pecado original. Consequentemente, todos os outros nossos pecados são consequências do pecado que está em nosso coração. Então, quando nós mentimos, quando nós blasfemamos contra Deus, quando nós fazemos algo errado, o que acontece? Por que isso acontece? Porque o pecado original está dentro do coração
do homem. Significa que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de governo e decisão, isto é, apto ao livre-arbítrio, quando Deus cria Adão com o livre-arbítrio. Mas agora, o que acontece? Agora, nós nos encontramos incapazes de decidir pelo bem em relação a Deus, pois não possuímos mais a bondade original com que qual fomos criados. A imagem de Deus foi distorcida no pecador, com o seu entendimento cegado. O homem agora é controlado em todos os aspectos pela perversidade. Naturalmente, agora, todos nós vivemos em uma completa rebelião contra Deus. Então, aquele livre-arbítrio que Adão tinha, com o pecado, ele foi expulso do paraíso, expulso do jardim. E por causa disso, agora, todos nós herdamos esse pecado, essa rebelião contra Deus. Então nós, o homem, por natureza, ele é rebelde a Deus. Você vê que para uma pessoa buscar a Deus, é necessário a pregação do evangelho, intercessão, oração, ensinar. Por quê? Porque o coração do homem, por natureza, ele já é desviado de Deus. Então o homem, por natureza, ele já é pecador. Ele escolhe sempre aquilo que é mal. Você nunca vê o homem escolhendo por natureza o bem. Pelo contrário, o homem, ele sempre opta por aquilo que é mal. E por que isso acontece? Porque os homens têm um entendimento cegado. Porque eles estão o quê? Em rebelião com Deus por causa do pecado que há em seus corações. Você vê que existe uma festa de carnaval e um culto. Você vê que lá no carnaval lota-se todo aquele local. No culto há uma dificuldade das pessoas irem. Então as pessoas, elas correm para fazer aquilo que é mal. As escolhas dos homens são más. E é isso o que a Bíblia nos ensina. Então, naturalmente, todo homem vive em uma completa rebelião contra Deus. Fala para uma criança obedecer. Fala para um jovem obedecer. A dificuldade que é. Por quê? Pecado no coração do homem. Todos pecaram. E todos, naturalmente, têm um entendimento cegado por causa do pecado. Então, em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, para fazer o mal. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o apóstolo Paulo, ele mostra quem são os homens, quem somos nós. Que todos nós pecamos. Que não há um justo sequer entre nós. Não há um justo, não há quem faça o bem, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Não há. Todos se extraviaram, todos pecaram, por causa do pecado de Adão. Então todos estão o quê? Desviados da verdade, todos se extraviaram. Ele não fala, Paulo não fala alguns, ele fala todos. Todos, ele diz assim que todos, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, todos são inúteis diante de Deus. As línguas nossas, as línguas dos homens, elas fazem o quê? Elas tramam enganos. As bocas, maldições e amargura. Desconhecem o caminho correto e não há temor diante de Deus nos corações dos homens. Então essa aqui é a realidade de todos os homens, todos pecaram.
Mas o que acontece no século V depois de Cristo? Eis que surge então no século V um monge chamado Pelágio, que desenvolveu uma doutrina que negava o pecado original, afirmando que o homem é capaz de viver uma vida sem pecado por sua própria vontade, e também defendendo que a graça de Deus não é algo essencial para a salvação. Então nós vimos o que a Bíblia ensina, que todos pecaram, que todos estão mortos, que não há quem faça o bem. Mas no século V surge um monge. Esse monge fala que não é bem assim. Ele começou a ensinar que não existe esse pecado original. Ninguém nasce pecador, ninguém nasce mal. Todos nascem bons, todos são bons. E todos podem viver uma vida sem pecado. Então, o homem, ele pode viver sem pecar, contrariando até o que o apóstolo João diz em sua primeira carta. Porque ele diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, todos nós pecamos. Mas ele falava que podia viver sem pecado por sua própria vontade. E então, ele ensinava isso, se ninguém nasce pecador, se todos conseguem viver pela sua própria vontade sem pecar, então para quê que nós precisamos da graça de Deus? Então logo ele começou a ensinar que o homem não precisava da graça de Deus. Mas Pelágio, ele foi duramente refutado por Agostinho. Agostinho, que é Agostinho de Hipona, conhecido de uma forma como o Santo Agostinho. Agostinho era um teólogo da igreja. Então Pelágio, ele foi duramente refutado por Agostinho, que defendeu o quê? Então Agostinho defendeu a doutrina bíblica da total depravação da humanidade, que todos pecaram. Agostinho, ele é considerado um dos maiores teólogos da história da igreja. Alguns afirmam que ele é o maior teólogo da história da igreja. E ele afirmou que, combatendo Pelágio, dizendo que não, a humanidade, ela é depravada por natureza. Afirmando que após a queda, o homem é incapaz de fazer qualquer bem em favor da sua própria salvação, sendo totalmente dependente da graça soberana de Deus. Então surge Agostinho, já se levantando contra Pelágio, falando não, todos nascem pecadores, todos são maus, e todos dependem da graça de Deus para serem salvos. É o que nós entendemos hoje. É o mesmo pensamento de Agostinho já lá no século V da igreja, lá no início da igreja, um pouco depois da igreja primitiva. Apesar do pelagianismo ter sido condenado oficialmente pela igreja no concílio de Cartago em 418 e no concílio de Éfeso em 431, então o pensamento de Pelágio, que o homem não tem pecado, que o homem pode se salvar a si mesmo e que não precisa da graça de Deus, isso foi condenado pela igreja na época, nos dois concílios. Mas a tensão entre os ensinos de Agostinho e de Pelágio não desapareceu completamente. Então surgiu o que é chamado de semi-pelagianismo, que é uma ramificação da doutrina herética de Pelágio, que basicamente afirma que o homem não regenerado é capaz de contribuir com suas obras para a realização de sua própria salvação. Para a doutrina semi-pelagiana, a regeneração, que é receber um novo coração, é um processo sinergético. O que significa sinergético? É que é uma cooperação entre homem e Deus, onde a vontade do homem coopera com a graça de Deus. Eles então argumentavam que o indivíduo dá o passo inicial de fé, antes que a graça salvadora seja concedida. E isso também foi condenado como heresia no concílio de Orange, no ano de 529. Então, o ensino de Pelágio, ele foi o quê? Combatido. E a igreja falou, é uma heresia, nós condenamos.
refutamos essa ideia que o homem não nasce com pecado e que o homem não precisa da graça de Deus. Mas passa-se um pouco de tempo e surge então uma doutrina semi-pelagiana. E o que essa doutrina ela vai ensinar? Que o homem, ele depende da graça de Deus, mas que a vontade do homem, ela prevalece em primeiro lugar. É o homem quem inicia a sua salvação pela sua vontade. E depois, Deus o ajuda com sua graça. Então agora começou a surgir um outro pensamento teológico na história da igreja. Mostrando o quê? Que realmente, não, o homem precisa da graça. Mas a graça, ela vem depois. Primeiro vem as obras. Primeiro vem a vontade do homem. Primeiro vem o homem dando o seu primeiro passo de fé. Mas o que nós já estudamos? Que não há quem faça o bem. Que não há quem busque a Deus. Que todos se desviaram. Todos estão mortos. Como uma pessoa morta espiritualmente, ela pode dar o primeiro passo de fé? Como uma pessoa que por natureza não quer buscar a Deus, ele pode buscar a Deus sem que Deus o busque primeiro? Então essa teologia, ela começou a se espalhar pela igreja semi-pelagiana. Ensinava o quê? Que a salvação era uma cooperação entre homens e Deus. O homem começava e Deus completava, terminava a salvação. Eles argumentavam que era possível o homem dar o primeiro passo inicial antes que a graça fosse dada a ele. Era possível o homem, morto em seus pecados, iniciar o processo de salvação sem que primeiro Deus tivesse dado a ele um novo coração. Nós sabemos que a Bíblia diz que é necessário para a conversão nós recebermos um novo coração. Como um homem, ele pode iniciar a sua conversão sem que Deus dê a ele primeiro um novo coração? E o que acontece? Obviamente, foi considerado uma heresia pela igreja no concílio de Orande, falando, não, isso está errado. O homem, ele não tem condições de dar o primeiro passo, de buscar primeiramente a Deus, se Deus não buscar primeiro. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Ninguém pode amar a Deus primeiro, se Deus não o amar primeiro. Só podemos amar a Deus porque Deus primeiro nos amou. Mas eles ensinavam o contrário, e o semi-pelagianismo foi considerado uma heresia. Mas o que acontece? No ano de 1524, 525, surge então Erasmo de Roterdã, um teólogo católico, e Lutero, um monge agostiniano. E tiveram uma discordância novamente sobre o livre-arbítrio, o que dividiu o mundo cristão no século XVI. Então vai passar aproximadamente 1000 anos depois, e novamente inicia-se a disputa a respeito do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio trata o quê? Que o homem, ele é livre por si mesmo para buscar a salvação e conseguir a salvação. A igreja foi lutando desde os primeiros séculos contra isso, dizendo que não, o homem depende totalmente da graça de Deus para ser salvo. Mas novamente vem à tona a respeito do livre-arbítrio. E o que o teólogo católico Erasmo defendia? Ele defendia que a natureza humana não foi completamente corrompida pelo pecado original. A igreja já tinha decidido que o homem nasce com pecado, mas ele agora começa a ensinar diferente, e fala que não foi completamente corrompida pelo pecado, e que o homem poderia ser agradável a Deus por meio de boas obras. Ele acreditava que todos os homens têm livre-arbítrio, como a força da vontade humana, pela qual o ser humano podia aplicar-se às coisas que levam à salvação eterna, ou delas se afastar. Então Erasmo começou a ensinar o quê? Esse teólogo católico.
Ele começou a ensinar que o homem não tem esse pecado original de forma completa, não foi totalmente corrompido. Mas o homem, ao fazer boas obras, boas ações, ele poderia então, por meio de boas obras, ser agradável a Deus e assim ser salvo por essas boas obras. Então ele ensinava, Erasmo, que o homem tinha livre-arbítrio. Olha, aquilo que foi condenado pela igreja, no princípio, com Agostinho, depois no concílio de Orande, agora novamente ele começa a ensinar que o homem tem livre-arbítrio, contrariando a posição da igreja durante a história. E ele diz que esse livre-arbítrio, o homem tem a vontade nele mesmo para alcançar a vida eterna. Então ele começou a ensinar isso, que o homem tem o livre-arbítrio e que pelo seu livre-arbítrio, ele pelos seus méritos é capaz de alcançar a vida eterna. Mas o que Lutero falou? Não, está errado. Lutero então defendia, Martinho Lutero, que a natureza humana foi completamente corrompida pelo pecado e que não havia nada que o homem pudesse fazer para ser agradável a Deus. Então Lutero voltou novamente e falou, não, isso está errado. Nós somos corrompidos pelo pecado. Olha a nossa humanidade, olha os nossos corações. Não somos bons, não somos livres. Pelo contrário, somos cativos, escravos ao pecado. E isso é o que a Bíblia ensina do começo ao fim, mostrando que todos são pecadores. E por causa do pecado, o homem se torna cativo, desobediente, rebelde a Deus. E Lutero novamente defende e fala, não, isso está errado. O homem não é completamente livre para se salvar sem a graça de Deus. Porque é isso que significa o livre-arbítrio. Quando as pessoas falam, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa o homem ter a capacidade da sua própria vontade de escolher ir para o céu, independente da graça de Deus ou da vontade de Deus, apenas pela sua própria vontade. Nós sabemos que o homem é caído no pecado. Nós sabemos, olha para você. Você acha que se Deus não tivesse agido por completo em sua vida, você seria capaz de chegar ao céu pelo seu próprio coração, pelo seu próprio caminho, pelas suas próprias vontades? Observa a tua vida. Se Deus não agisse por graça, ninguém se salvaria. Mas eles começavam a ensinar, não, o homem tem o livre-arbítrio, o homem pode por si mesmo alcançar a vida eterna. E Lutero falou, não pode. Nós somos completamente corrompidos pelo pecado. E não há nada em nós para agradar a Deus. As Escrituras nos ensinam que as nossas obras são como os trapos de imundícia diante do Senhor. Por mais que possamos fazer qualquer coisa diante do Senhor, quando Deus olha para nós, para o homem, o que ele vê? Pecado. Porque nós somos uma bola de pecados. Olha para nós. Nós erramos, falhamos, pensamos, contrariamos sempre as Escrituras. Quebramos toda a lei de Deus, desobedecemos toda a lei de Deus. Então não há nada em nós a qual possamos apresentar diante do Senhor para sermos aceitos por Deus, senão na mediação do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós só podemos ser aceitos por Deus por causa de Cristo. Porque até aquilo que nós fazemos de bom diante do Senhor é pecado. Para você ver como que é o coração humano. Então Lutero e os outros reformadores, com as Escrituras abertas, declararam que a fé salvífica, a fé que salva, é um dom gracioso de Deus, e não uma obra humana. É uma ação do Espírito Santo no coração do homem, e não fruto do livre-arbítrio. A ideia de salvação pelo livre-arbítrio é completamente oposta ao claro ensino bíblico. Olha o que diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a fé verdadeira, a fé que salva, ela não é por obras, é por graça. Não é pela vontade do livre-arbítrio, mas é pela ação do Espírito Santo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, ou seja, nem a fé, nem a graça, a salvação não vem de nós. A salvação é um dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Lutero então dizia, uma frase de Lutero a respeito do livre-arbítrio: isso é o que os homens procuram em defesa do livre-arbítrio, espaço para méritos. É exatamente isso. Pessoas que procuram a salvação por meio de livre-arbítrio, falando, eu tenho livre-arbítrio, eu vou para o céu por minhas escolhas. Lutero diz que aqueles que assim dizem, eles afirmam isso porque eles querem méritos diante de Deus. E nenhum homem será salvo por obras, apenas pela graça do Senhor. Naquela época, a Igreja Católica Romana, para ser salvo, envolvia muitas obras. No catolicismo romano, tinha pelo menos 7 sacramentos a serem cumpridos, para que o homem, então, ao cumprir aqueles sacramentos, pudesse receber a salvação. A salvação naquela época, ela era mediante a obras. O homem precisava de ser batizado, o homem precisava de obedecer, o homem precisava de pagar penitências, confessionário ao padre, precisava de participar da Eucaristia, precisava de um monte de obras para então poder receber a salvação. E ao ensinar isso para as pessoas entendiam que elas iam para o céu porque eram boas. Por que você vai para o céu? Porque eu obedeço, porque eu sou bom, porque eu nunca fiz nada de errado, porque eu vou na igreja, porque eu sou cristão. Então as pessoas, elas entendiam que a salvação estava ligada em méritos, em obras, e não. Nós só somos salvos por conta da obra de Cristo, da cruz de Cristo. Não há nada que o homem pode fazer para cooperar com Deus ou tentar se salvar, a não ser nós dependermos totalmente daquilo que Cristo fez por nós. Então, irmãos, não há espaço para mérito. O livre-arbítrio foi condenado durante toda a história. Então os protestantes que rompem com o catolicismo romano, então surge ali a reforma protestante, 1517, briga de Lutero com Erasmo e tudo mais, há o rompimento no catolicismo romano, dos protestantes com o catolicismo romano. Mas o que acontece então? Em 1610, quase 100 anos após o início da reforma protestante, surge um grupo chamado remonstrantes, dentro do protestantismo. Você vê que a luta pelo livre-arbítrio, pela defesa do livre-arbítrio durante a história, e a igreja condenando o livre-arbítrio, falando, não existe livre-arbítrio, o homem está morto em pecados, o homem não pode ser salvo por suas obras. A igreja lutou, condenou, durante toda a história. Há o rompimento dos protestantes com os católicos romanos. A igreja rompe, se separa, se divide em dois. E agora os protestantes, dentro do protestantismo, surgem os remonstrantes. Um grupo dentro da igreja agora protestante, evangélica, agora novamente vai lutar para trazer de volta o livre-arbítrio. Então dentro do protestantismo, um grupo surge chamado remonstrante, e eles escrevem um documento com o título, O Protesto do Protestantismo. Chamados de arminianos, suas principais controvérsias teológicas eram sobre a doutrina da predestinação, olha aqui novamente, livre-arbítrio e a graça divina. O arminianismo defende que a graça de Deus restaura o livre-arbítrio da humanidade, permitindo que cada pessoa aceite ou resista ao evangelho. Então a igreja luta durante toda a história, há o rompimento, a divisão da igreja. Então tem ali agora, inicia-se e surge a igreja protestante.
Dentro da igreja protestante vai surgir agora um grupo, e esse grupo agora vai querer trazer de volta o livre-arbítrio, falando que Deus vai conceder novamente o livre-arbítrio, para que o homem, pela sua própria decisão, possa ser salvo. Então isso começa a ser ensinado, né, dentro do protestantismo, o arminianismo, que defende que a graça de Deus restaura o livre-arbítrio. Então o que eles vão começar a ensinar? Para nós entendermos. Nós vemos que o pelagianismo, ele diz que é somente pelas obras. O semi-pelagianismo diz que é as obras dos homens e depois a graça de Deus. Os arminianos vão dizer o quê? É a graça de Deus, mas também as obras. E por meio da graça de Deus, eles dizem o quê? Deus restaura o livre-arbítrio para que o homem possa decidir pela sua salvação eterna. Então, algo que foi combatido durante toda a história é ressuscitado pelos arminianos. Então, foi um concílio chamado de Sínodo de Dort para discutir o assunto. Então, a igreja agora vai se unir para combater, para discutir se isso estava certo ou errado. E esse Sínodo de Dort, que acontece na Holanda, ela ocorreu entre os anos de 1618 e 1619. O arminianismo, então, é condenado como heresia em Dort. As igrejas reformadas de 9 países diferentes convocaram o maior concílio protestante da história, não apenas para lidar com um erro, mas consideraram o arminianismo como um retorno a uma das maiores heresias que já assolaram a igreja ao longo da história, o pelagianismo. Então surge esse grupo começa a falar que Deus vai restaurar o livre-arbítrio e que o homem agora é livre para ser salvo por suas próprias escolhas. A igreja se junta no Sínodo de Dort, e ela então vai julgar se isso está certo ou errado, de acordo com as Escrituras. E esse julgamento acontece dizendo o quê? Que o arminianismo, ele estava retornando a uma das maiores heresias, que é o pelagianismo. Então, o Sínodo de Dort foi uma extraordinária assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas, com os melhores e mais eruditos teólogos da época. Nesse concílio incluía 56 ministros e presbíteros, regentes de igrejas, pastores, 56 pastores, para poder fazer análise sobre isso. 5 professores de teologia e 26 teólogos estrangeiros, além de 18 comissionários políticos que iriam supervisionar o processo. E foram 154 sessões de julgamento ao todo. Então, aquilo que os arminianos afirmavam, que Deus, pela graça, restauraria o livre-arbítrio, para que o próprio homem decidisse sobre a sua eternidade, foi julgado nesse sínodo. E esse sínodo foi algo muito sério, foi o maior da época da história da igreja. E ele incluía, não era qualquer pessoa, mas eram pastores, professores de teologia e teólogos. E foram 154 sessões de julgamento sobre isso. Então, o Sínodo de Dort, ele faz a refutação de 34 erros que foram apresentados pelos arminianos e equipara em pelo menos 8 ocasiões o ensino do arminianismo diretamente ao pelagianismo. No final, cerca de 200 ministros arminianos foram despostos de seus cargos, eram ministros e não podiam mais ser ministros do Evangelho, e 15 deles foram presos, e depois expulsos do país. Então, o Sínodo de Dort, ele se reúne, esses teólogos, pastores, para discutir se aquilo que os arminianos estavam ensinando era bíblico ou não. A conclusão que eles chegam é que eles conseguem fazer pelo menos 34
refutações de erros encontrados com a apresentação dos arminianos, da teologia arminiana. Em 8 ocasiões, pelo menos, o ensino do arminianismo está ligado diretamente ao pelagianismo, que o homem, ele não precisa da graça de Deus, que o homem ele pode ser salvo por suas próprias obras e que o homem é bom, ele pode viver sem pecado. Olha o absurdo a respeito disso. Irmãos, talvez tenha alguns irmãos mais novos aqui, mas essa linha de pensamento que nós estamos vendo aqui, o arminianismo, que foi condenado pela igreja evangélica protestante como heresia, o arminianismo hoje é a teologia mais aceita das igrejas protestantes. Aqui condenado como heresia, hoje, a maior parte das igrejas aqui no Brasil são arminianas. Mantém o pensamento arminiano. É por isso que eu estou expondo para vocês. Talvez vocês não saibam, mas muitos de nós viemos de igrejas arminianas, semi-pelagianas e pelagianas. A nós foi ensinado muitas vezes sobre o livre-arbítrio, que você é livre para escolher, livre para decidir sobre a sua salvação. Muitos de nós viemos desse movimento, que é um movimento que infiltrou em nosso país, a qual a maior parte das igrejas mantém essa mesma linha de pensamento. Essa linha de pensamento, ela é ligada ao pelagianismo. Porque as pessoas muitas vezes não entendem, porque é passado de uma forma muito superficial, hoje nas igrejas evangélicas, esse pensamento. Mas quando a pessoa ela pega para estudar, ela vai ver que esse pensamento, ele tem origem desde lá de Pelágio. É muito sério, porque foi condenado como heresia. Foram despostos 200 ministros, 15 foram presos e expulsos do país. Então nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de algo muito sério. Então como acontece a salvação no pelagianismo? O pelagianismo, ele ensina o quê? Que nós já vimos. Que a salvação é somente por obras. Não precisamos da graça de Deus. O homem é bom em si mesmo, o homem pode viver sem pecado, então ele pode ser salvo pelas suas próprias obras e vontades. O semi-pelagianismo, ele fala, não, o homem, ele precisa das obras. O homem precisa de buscar a Deus em primeiro. Primeiro parte do homem. Mesmo o homem estando morto em seu pecado, eles ensinam que o homem pode ir até Deus. Mas no final, o homem precisa da graça do Senhor. Obras mais graça. Então é isso que o semi-pelagianismo vai ensinar. E o arminianismo? Não, o homem precisa da graça de Deus, mas depois de obras. Graça mais obras. Obras mais graça. Obras, todas elas envolvem obras para ser salvo. O nosso pensamento calvinista é somente a graça de Deus. É a mesma coisa que a igreja sempre ensinou. Quando nós falamos sobre calvinismo, nós estamos falando sobre o pensamento histórico da igreja. Agostinho no início, ele intencionou o mesmo pensamento, salvos somente pela graça. Lutero, durante a Reforma, contra Erasmo, salvos somente pela graça. Depois no Sínodo de Dort, novamente, salvos somente pela graça, e não pelas obras. As obras apenas manifestam que nós fomos salvos, mas as nossas obras não podem nos salvar. Somente a graça do Senhor. Olha para você. Você acha que as tuas obras cooperou com Deus em tua salvação? De forma alguma. Todos nós somos maus e pecadores. Todos nós precisamos do Senhor. Então, isso eram os pensamentos. Obras, obras e obras. É por isso que foi condenado pela igreja e condenado pela igreja. Mas e hoje? A maior parte das igrejas novamente trouxeram de volta todos esses pensamentos.
E por que eles trouxeram de volta esses pensamentos? Muito influenciados pela filosofia humanista. Surge uma filosofia chamada de humanismo. E essa filosofia, ela ensinava o quê? Que o homem é o centro de todas as coisas. Que tudo é para o homem. Então surge essa filosofia na sociedade, o humanismo. Que tudo é para o homem, tudo é do homem. O homem é o centro de todas as coisas. E essa filosofia chamada humanista, o humanismo, ele vai influenciar as igrejas. Por quê? Se o homem é o centro de tudo, se tudo é para o homem, essas três combinam, porque envolvem obras, envolvem o homem. Essa já não envolve o homem, é somente Deus. Então, pela influência da filosofia humanista, as religiões acabaram adotando os outros pensamentos teológicos que foram condenados durante a história pela própria igreja. Porque aqui não dá nenhum valor ao homem, o calvinismo. Aqui valoriza o homem, porque precisa do homem para a salvação. Aqui não, é somente Deus. E os homens não aceitam dizer que somente Deus pode salvar. Quando você fala para uma pessoa que somente Deus a salva, do começo ao fim, a pessoa ela não aceita, porque a pessoa ela quer méritos, ela quer obras, ela quer ser salva por ela mesma. Mas a Bíblia deixa bem claro que somente Deus pode nos salvar. Só Deus pode operar no nosso coração. Somente Deus pode nos dar um novo coração. Ninguém pode cooperar com Deus em sua salvação. Somente Deus recebe glória. O Senhor diz o quê? Que a minha glória eu não divido com ninguém. Nem a minha honra darei a imagem de escultura. O Senhor acha que vai dividir a glória dele conosco? Nós vamos chegar no céu e falar: Senhor, o Senhor fez a metade da obra e eu fiz a outra metade. Você acha que vai chegar lá no céu e falar: Senhor, agora divide comigo a glória, porque o Senhor fez uma parte e eu fiz outra e agora eu fui salvo? Não, a glória é somente do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da salvação, da nossa fé. Ele é o princípio, o início e o fim, o alfa e o ômega. É Ele, do começo ao fim. A salvação do homem é uma obra de Deus. Então, o que a nossa confissão de fé afirma diante disso? Nós mantemos o pensamento histórico da igreja, a igreja aqui que nós congregamos. Então diz assim: quando Deus converte um pecador e transfere para o estado de graça, Ele o liberta da escravidão natural do pecado. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que a Bíblia ensina? Que é Ele quem nos libertou, que é Ele quem nos transportou, que é Ele quem nos libertou, que é por meio dEle que somos livres. E não por meio das nossas obras. Você não vai encontrar em nenhum lugar dizendo que por meio das obras ou os nossos méritos, nós somos livres do pecado. Nós somos salvos. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Porque a obra é dEle. Ele que te libertou, não foi você. Ele que te transportou para o reino dEle. Não foi você que escolheu, agora eu vou andar para o reino de Cristo. Não. Ele que te transportou. Ele que te libertou. Se o Filho não libertar, ninguém será livre. Nós somos livres, porque Cristo nos libertou. Então o homem, ele só pode ser salvo por meio de Cristo, por meio de Deus. Somente Deus pode nos salvar. E somente pela graça o habilita a livremente querer e fazer aquilo que é bom espiritualmente.
Então não é pelas obras, é pela graça. Não é graça e mais obras, mas é somente graça. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Então Paulo não fala, pela graça de Deus e porque eu sou uma boa pessoa, eu sou o que sou. Não, é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo, ele afirmava que tudo o que ele era, tudo o que ele fazia, era por causa da graça que Deus havia dado a ele. E não por causa dos seus méritos, ou por ele se achar uma pessoa boa, ou por se achar cristão, ou por ir a uma igreja, e agora ele foi para a igreja, Paulo foi para a igreja, e agora ele se achou uma pessoa boa, uma pessoa moralmente correta, e agora ele, juntamente com a graça de Deus, ele era o que era. Não! Ele diz, eu sou o que eu sou, por causa somente da graça de Deus. Mesmo assim, por causa de certas corrupções que permanecem, o homem redimido, nós que fomos salvos, não faz o bem perfeitamente, e nem deseja somente aquilo que é bom, mas também aquilo que é mal. Então, a nossa confissão também deixa claro para nós, que mesmo nós sendo salvos, nós não conseguimos fazer o bem de forma perfeita. Olha para nós. Mesmo sendo salvos, nós ainda pecamos, falhamos, erramos. E muitas vezes nós não desejamos somente o que é bom, mas também o que é mal. Olha para nós. De repente surgem pensamentos maus, desejos maus, mesmo naqueles que foram salvos. Muitas vezes o nosso coração se corrompe, os nossos pensamentos, muitas vezes caímos, nos desviamos. Por que isso acontece? Porque nós não fomos ainda totalmente livres do pecado. Nós ainda temos os resquícios do pecado. Olha o que Paulo diz em Romanos 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O apóstolo Paulo falando, hein? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha Paulo falando. Não faço o que eu prefiro. Muitas vezes queria fazer o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha o que Paulo diz. Pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o que é certo, mas porém, não o efetuá-lo. Às vezes queremos fazer o certo, mas nós não conseguimos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então Paulo, ele percebe o quê? Que o mal ainda reside nele, mesmo depois da sua conversão. Há ainda o mal, porque nós só ficaremos mal por completo na glória. E Paulo percebe isso. Só por aqui nós já poderíamos combater o livre-arbítrio. Como assim temos o livre-arbítrio? Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Ter o livre-arbítrio significa conseguir fazer todo o bem. Ter o livre-arbítrio significa não pecar nunca mais. Quem tem o livre-arbítrio, ele pode decidir nunca mais fazer o mal e nunca mais pecar, porque ele é completamente livre. É isso que ensina o livre-arbítrio. Mas nós vemos na Bíblia que não. O homem não tem o livre-arbítrio.
O homem não é capaz de por si só fazer somente o que é bom. O homem não é capaz de por si só ir para o céu pela sua própria vontade ou pelas suas próprias obras. Paulo nos fala isso. Eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero eu faço. Olha o pecado. O que ele entende disso? Que o mal ainda reside no coração do homem. É por isso que nós dependemos de Deus até o último dia da nossa vida, porque o mal permanece. Se ele dependesse de nós, nós nos perderíamos, nós falharíamos, e ninguém seria salvo. E ele diz o quê? Guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus, da lei do pecado que está nos meus membros. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós, os crentes, os que foram salvos, a nossa guerra será até o último dia da nossa vida contra o pecado. Nós detestamos o pecado hoje, odiamos o pecado, mas o pecado ainda está em nós. Nós não nos tornamos totalmente, nós não fomos ainda glorificados eternamente. E o pecado, ele vai guerrear contra o nosso coração. E por causa disso nós já entendemos que nós não temos o livre-arbítrio. Pelo contrário, nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Até o nosso último suspiro, nós dependemos totalmente de Deus para sermos salvos. Então no último capítulo, no último parágrafo do capítulo 9 da nossa confissão de fé vai terminar assim: somente no estado de glória, a vontade do homem será transformada, perfeita e imutavelmente. Então será livre para fazer apenas o bem, somente no estado de glória. 1 Coríntios 15 diz assim, do 42 ao 48. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, o nosso corpo ainda é corrupto, mas nós vamos ressuscitar na incorrupção. Semeia-se na desonra, nós andamos em desonra, o nosso corpo é uma desonra, porque nós desonramos a Deus, mas ressuscitaremos em glória. Semeia-se em fraqueza, o nosso corpo é fraco, falível, fica doente, é mau, mas ressuscitaremos em poder. Semeia-se em corpo natural, de carne e osso, ressuscita-se em um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo celestial, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, Cristo, porém o Espírito vivificante. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Cristo, tais também os celestiais, tais seremos nós. Ressuscitaremos em incorrupção, em glória, em poder e de forma espiritual. Assim seremos nós. Então nós só ficaremos livres do nosso pecado, livres por completo, na ressurreição dos mortos, quando Jesus Cristo voltar, quando nós estivermos na glória eterna com Deus. Aí nós seremos totalmente restaurados para a glória do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós estamos guerreando contra o pecado. Nós falhamos, nós pecamos, e isso acontece porque nós não temos o livre-arbítrio. A igreja, ela julgou sobre isso, condenou o livre-arbítrio, o ensinamento do livre-arbítrio depois da queda. Todos pecaram, todos continuam falhando, ninguém conseguirá ser salvo por suas obras ou méritos, ninguém pela sua própria vontade pode chegar ao céu se o Senhor não nos conduzir até lá. Termino com a frase de Lutero. Martinho Lutero, ele diz assim: confesso que eu não gostaria de possuir o livre-arbítrio, ainda que o mesmo fosse concedido.
Se a minha salvação fosse deixado ao meu encargo, eu não conseguiria enfrentar vitoriosamente todos os perigos, dificuldades e demônios contra os quais eu teria que lutar. Porém, mesmo que não houvesse perigos a combater, eu jamais poderia ter certeza do sucesso. Hoje, a maior parte das religiões ressuscitaram o livre-arbítrio. Para você ter uma ideia do que significa isso, o livre-arbítrio, esse pensamento arminiano, pelagiano ou semi-pelagiano, toda seita tem esse pensamento. Então, qualquer seita que você pegar, tem essa linha de pensamento. Obras, qualquer uma delas vai dizer que o homem tem livre-arbítrio. Toda seita fala que o homem tem livre-arbítrio, porque eles conseguem manipular os seus fiéis, ensinando isso, que por meio então da obediência do homem, o homem poderá chegar ao céu. Então as seitas conseguem enlaçar o coração do homem, prendendo o homem em sua religião, uma vez que eles ensinam isso. E o homem fica dependente da religião e não dependente de Deus. E Lutero diz, olha, ele combateu, ele sabia que o homem não tem livre-arbítrio. Mas ele fala, eu nem gostaria de ter. Enquanto as religiões ficam brigando para falar, não, temos sim. Martim Lutero, eu nem gostaria de ter. Por que ele diz isso? Porque ele diz que se a salvação estivesse nas mãos dele, ele a perderia. Se você hoje, irmão, tivesse livre-arbítrio, e Deus colocasse a salvação nas tuas mãos, a salvação eterna, você acha que você conseguiria manter a tua salvação até o último dia da tua vida? Imagina se fosse entregue a chave da tua salvação em tuas mãos, e Deus falasse, agora você é livre para escolher, e colocasse a salvação em nossas mãos. Você acha que nós teríamos condições de chegarmos até o último dia das nossas vidas, salvos, dependendo de nós, do nosso empenho, das nossas obras? Irmãos, todos nos perderíamos. É o que Lutero diz. Eu não quero salvar, eu não quero livre-arbítrio. Eu quero ser dependente de Deus. Por quê? Você acha que você conseguiria vencer os perigos, os pecados, as lutas, os demônios, se estivesse tudo em tuas mãos? E ele diz ainda assim, porém mesmo se não houvesse nenhuma luta dessa, eu jamais poderia ter certeza da minha salvação. A pessoa que acha que tem o livre-arbítrio, ela nunca terá certeza da sua salvação até o último dia de sua vida, porque se depende dela a salvação, vai depender do seu último suspiro para ser salvo. Diferente de quando nós dependemos totalmente da obra de Cristo. Nós temos o quê? Que Paulo diz em Romanos 5, temos paz com Deus, porque eu sei que eu sou salvo. Porque eu sou bom, porque eu sou pastor, porque eu faço boas obras ou tenho méritos? De forma alguma. Eu sei que eu fui salvo, porque eu coloquei a minha confiança totalmente na cruz de Cristo. Eu confiei totalmente em Cristo, e por isso eu tenho certeza que eu serei salvo. Agora, aqueles que confiam em si, aqueles que querem cooperar com Deus, aqueles que querem ajudar a Deus em sua salvação, qual é a certeza que alguém pode ter de ser salvo? Qual é a certeza? Se está nas mãos dos homens. É por isso que Lutero fala, eu não quero livre-arbítrio, eu quero depender somente da obra de Cristo. Eu sou salvo somente por meio de Cristo. E é isso que nós precisamos entender em nossos dias. A importância de nós defendermos a verdade. A importância de nós defendermos as Escrituras. A importância de nós conhecermos a história da igreja.
É por isso que você pode ir em qualquer igreja, eles nunca vão te ensinar sobre isso. Eu tenho certeza que muitos, ou praticamente todos, que vieram de qualquer tipo de igreja, nunca ouviram falar sobre isso. Por que é retido isso? Para que as pessoas continuem ainda crendo em suas obras, em seu livre-arbítrio, crendo ainda nos seus méritos para poder ser salvo. E a Bíblia deixa bem claro, somos salvos somente pela cruz de Cristo. Se você, irmãos, que está aqui ouvindo isso nessa noite, se você sair deste lugar e dizer, eu sou salvo por Cristo, mas por obras, você não será salvo. Porque ninguém pode ser salvo em conjunto, em sinergia com a vontade de Deus, com a obra de Deus. Ou nós dependemos totalmente de Cristo, ou não seremos salvos. Ou você entrega a tua vida por completo a Cristo, e confia somente no que Ele fez, e não no que você está fazendo, ou você não será salvo. Ou é somente Cristo, ou não há salvação. É somente Ele, e não nós. Por isso, permaneça somente com os teus olhos em Cristo, com o teu coração em Cristo, com a tua vida confiando somente em Cristo. Porque você viu durante a história o que aconteceu. Passa-se um tempo, novamente, surgem os ensinos de obras. A igreja condena, passa novamente, surge o ensino de obras. Porque o homem quer receber glória, mas não receberá. Somente Cristo receberá glória. Amém?